Minha esposa pediu casamento aberto. Quando eu comecei a namorar, ela quis fechar tudo de volta. Para começo de conversa tenho que confessar. Fiquei meses guardando essa história porque toda vez que eu tentava contar para alguém de verdade, a pessoa tomava partido antes de eu terminar e eu acabava defendendo um lado que nem eu mesmo sabia qual era. Então decidi contar para estranhos. Pelo menos estranhos ouvem até o fim. Tenho 39 anos. Sou professor de história numa escola estadual, trabalho nisso há 12 anos, gosto do que faço apesar de tudo que vem junto com trabalhar em escola pública no Brasil. Moro em Curitiba, num apartamento que alugo sozinho desde o ano passado, o que ainda parece estranho depois de 6 anos dividindo espaço com outra pessoa. Minha esposa se chama Fernanda. Ainda chamo ela de esposa porque o divórcio ainda não foi finalizado, falta pouca coisa burocrática. Mas na prática a gente vive separado há 8 meses e o casamento acabou muito antes disso. A gente se conheceu há 7 anos numa exposição de fotografia que um amigo meu organizou. Eu fui porque o Daniel me pediu, ela foi porque conhecia alguém do grupo de artistas. A gente se encontrou na frente de uma foto de uma cidade vazia de madrugada e ficou conversando por 2 horas enquanto todo mundo ia embora. Fernanda tem 36 anos, é designer de interiores, trabalha por conta própria com uma lista de clientes que ela foi construindo ao longo dos anos com um cuidado e uma dedicação que eu sempre admirei. É uma pessoa criativa, opiniosa, que sabe exatamente o que quer de um ambiente e de uma conversa. Namoramos por 2 anos antes de casar. Foram 2 anos bons, sem grandes dramas, com aquela sensação de que as peças estavam encaixando de um jeito que eu não havia experimentado antes. A gente tinha projetos juntos, planos, uma forma de conversar que eu gostava. Casamos numa cerimônia pequena. Compramos um apartamento no ano seguinte. Tínhamos uma vida que eu descreveria como boa, sem romantizar, mas boa de verdade. Não temos filhos. Decisão conjunta, tomada cedo, que nunca foi revisitada porque os dois continuavam sentindo a mesma coisa ao longo do tempo. Os primeiros 3 anos de casamento foram o que eu chamaria de normais no bom sentido. Tinha as dificuldades normais, as brigas sobre dinheiro e sobre divisão de tarefas e sobre aquelas pequenas irritações que surgem quando você vive com alguém. Mas a base era sólida. O 4º ano foi quando as coisas começaram a mudar. Fernanda passou por um período de insatisfação profissional que ela não conseguia resolver. Havia perdido alguns clientes grandes numa sequência que havia abalado a confiança que ela tinha no próprio trabalho. Ela ficou mais fechada, mais irritável em alguns momentos, com uma inquietação que eu percebia mas que eu interpretava como crise profissional. Tentei apoiar do jeito que sabia. Ouvia quando ela queria falar, dava espaço quando não queria, não pressionava. Achei que estava fazendo a coisa certa. Nesse período ela se aproximou muito de uma amiga, a Cíntia, que tinha um perfil muito diferente do dela. Cíntia era mais nova, 28 anos na época, solteira, vivia de uma forma que eu descreveria como deliberadamente não convencional. Muitas saídas, muitas conexões diferentes, uma filosofia de vida que ela expunha com frequência e que eu ouvia sem me posicionar muito. O nome da Cíntia começou a aparecer muito nas conversas com a Fernanda. As duas saíam juntas regularmente, falavam muito, e eu percebia que a Cíntia havia se tornado uma influência grande na vida da Fernanda naquele período. Não senti ciúme disso. Pelo menos não no sentido que as pessoas costumam sentir. Mas havia algo naquela amizade específica que eu registrava sem saber ainda o que fazer com o registro. O assunto surgiu numa noite de sábado, no final do 4º ano de casamento. A gente tinha jantado, estava no sofá, e a Fernanda desligou a televisão e disse que queria conversar sobre uma coisa importante. Eu me lembro de ter sentido aquele aperto familiar que a gente sente quando sabe que uma conversa difícil está chegando mas ainda não sabe de onde. Ela disse que havia estado pensando muito sobre o que precisava. Que havia conversado bastante com a Cíntia sobre estruturas de relacionamento. Que havia lido sobre não monogamia, sobre casamentos abertos, sobre formas diferentes de viver que ela nunca havia considerado antes. Disse que queria ter essa possibilidade. Não que tinha alguém específico em mente, que era sobre liberdade, sobre não se sentir limitada por uma estrutura que ela havia seguido sem questionar. Disse também que me amava, que o casamento importava para ela, que não queria perder o que tínhamos. Eu ouvi tudo com uma atenção que era ao mesmo tempo total e distante. Como quando você está ouvindo uma notícia importante e uma parte de você já está processando o impacto enquanto a outra parte ainda está tentando entender o que foi dito. Quando ela terminou eu fiz as perguntas óbvias. Se havia alguém. Ela disse que não. Se estava insatisfeita comigo. Ela disse que não, que era sobre ela, sobre o que precisava, não sobre mim. Fui dormir naquela noite sem dar resposta. Passei uma semana num estado que eu descreveria como desorganizado. Não conseguia pensar com clareza sobre o que queria porque havia muita coisa misturada. O amor que eu sentia por ela, o medo de perder o casamento, a sensação de que algo havia mudado de forma irreversível só pelo fato de ela ter feito aquela proposta, e uma confusão genuína sobre o que eu queria de verdade quando eu colocava o medo de lado. Conversei com o Daniel, meu amigo de longa data. Contei de forma resumida.
Ele ficou quieto por um momento e então disse uma coisa que ficou na minha cabeça. O que você faria se soubesse que o resultado seria o mesmo independente da sua resposta? Não entendi a pergunta de imediato. Mas ela ficou ruminando. Pesquisei sobre o assunto. Li relatos, li artigos, tentei entender o que era aquilo além das minhas próprias reações. E no fim de uma semana cheguei numa resposta que eu achei honesta na época. Disse para Fernanda que topava tentar, com condições. Transparência, comunicação quando algo estava difícil, preservação do que tínhamos como prioridade, e a possibilidade de encerrar se eu ficasse desconfortável além do que conseguia lidar. Ela concordou com tudo. E aqui eu preciso ser honesto sobre algo que eu só entendi muito depois. Eu não havia dito sim porque queria. Havia dito porque tinha medo de que dizer não fosse o fim do casamento. E essa diferença, entre entrar por escolha e entrar por medo, é o que vai contaminar tudo que vem depois. Nas primeiras semanas nada mudou na prática. A Fernanda não havia saído com ninguém, eu também não. E havia uma parte de mim que secretamente esperava que aquilo ficasse no campo da teoria. Não ficou. Depois de 3 semanas ela me contou que havia marcado um encontro com um homem que havia conhecido através da Cíntia. Um arquiteto, disse o nome, disse onde iam jantar. Exatamente como havíamos combinado. Eu disse que estava bem. E fui corrigir provas no quarto de estudos por 3 horas porque precisava de algo que me ocupasse completamente. Esse virou o padrão dos meses seguintes. Ela saía, me contava, eu dizia que estava bem e encontrava uma forma de ocupar o tempo e a cabeça enquanto processava em silêncio. Tentei o outro lado também. Criei um perfil no aplicativo, conversei com algumas pessoas, fui num encontro com uma mulher que havia aparecido numa conversa interessante. O encontro foi educado e completamente sem substância da minha parte porque eu não estava presente de verdade. Fui embora depois de 1 hora com a certeza de que não era o que eu queria estar fazendo. Não tentei de novo. Quando a Fernanda perguntou como estava indo do meu lado eu disse que não havia surgido nada interessante. Ela disse que tudo bem, que não havia pressa. E havia algo naquele tudo bem dela que me incomodou de um jeito que eu não soube nomear na hora. Os meses foram passando e eu fui ficando num estado que eu só consigo descrever como desgaste silencioso. Não havia uma dor aguda e constante. Era mais como uma bateria drenando devagar, sem que você perceba que está em reserva até que a luz apaga. Dormia pior. Estava mais irritável no trabalho. Havia perdido interesse em algumas coisas que antes me davam prazer, ler, sair com amigos, cozinhar nos fins de semana. Mas continuava dizendo que estava bem. Por quê? Porque havia construído uma narrativa na minha cabeça de que o problema era eu, a minha incapacidade de me adaptar, a minha insegurança que eu precisava superar. Que casais que viviam assim e que funcionava eram casais onde as pessoas tinham trabalhado essa insegurança. E que se eu trabalhasse o suficiente ia ficar melhor. Não ficou. No 8º mês aconteceu uma coisa que quebrou o padrão de uma forma que eu não havia previsto. Eu estava numa tarde com tempo livre, coisa rara num semestre pesado, e decidi ir ao cinema sozinho, que é uma coisa que eu faço de vez em quando e que sempre gostei. Escolhi um filme, comprei ingresso, fui. Sentei na minha poltrona. O cinema estava com pouca gente. E então, uns 10 minutos antes do filme começar, 2 pessoas sentaram algumas fileiras à frente de mim, levemente para a direita. Uma delas era a Fernanda. A outra era um homem que eu não conhecia. Eles não me viram. Eu fiquei parado no meu lugar por alguns segundos processando o que estava vendo. Agora, deixa eu ser preciso aqui porque os detalhes importam. A Fernanda havia me dito naquela manhã que ia na Cíntia. Não havia dito que ia ao cinema, não havia dito que ia sair com alguém. Havia dito que ia na Cíntia. Dentro do nosso acordo ela devia me contar quando ia se encontrar com alguém. Não havia me contado. Fiquei sentado ali, no escuro crescente enquanto as luzes do cinema iam baixando, com essa informação dentro de mim. Não fui embora. Não sei bem por que não fui. Talvez porque levantar e ir embora tornaria real o que eu estava vendo de uma forma que ficar quieto ainda me permitia processar como algo que eu não havia confirmado completamente. Assisti o filme. Não me lembro de nada do filme. Quando as luzes acenderam eu saí antes deles. Fui para o meu carro, sentei, e fiquei uns 20 minutos no estacionamento do shopping sem fazer nada. Não liguei para ela. Não mandei mensagem. Fui para casa. Quando ela chegou, umas 2 horas depois, eu estava na sala lendo. Ela disse que tinha sido uma tarde boa na Cíntia, que tinham assistido séries, que a Cíntia estava passando por uma coisa complicada e que tinham conversado bastante. Uma história completa. Com detalhes. Com personagem secundário passando por coisa complicada. Eu ouvi tudo. Disse que entendi. E não disse nada sobre o cinema. Mas algo havia mudado dentro de mim naquela noite que eu sabia que não voltava. Não era questão de ela ter saído com alguém sem me contar, que já era uma quebra do nosso acordo. Era a história elaborada que ela havia construído para cobrir. Era o detalhe da Cíntia passando por uma coisa complicada, que tornava qualquer questionamento da minha parte um ato de insensibilidade com uma terceira pessoa. Isso não era descuido. Era arquitetura. Passei os dias seguintes num estado diferente do que havia estado antes.
Não mais o desgaste silencioso de quem está tentando se adaptar. Mais a frieza de quem está prestando atenção de verdade pela primeira vez. E quando você começa a prestar atenção de verdade, você começa a ver. Vi que os relatos que ela me dava sobre os encontros haviam ficado mais organizados ao longo do tempo. Não mais espontâneos como no começo, mais construídos, como se fossem versões editadas de algo maior. Vi que havia nomes que apareciam mais de uma vez com uma consistência que não combinava com conexões casuais. Vi que o padrão de horários havia mudado de formas pequenas que sozinhas não significavam nada, mas que juntas indicavam que havia mais estrutura naquilo do que ela havia me passado. Numa quinta-feira à noite, umas 2 semanas depois do cinema, eu disse que precisávamos conversar. Ela me olhou com uma atenção que foi imediata. E vi naquele segundo, antes de eu falar qualquer coisa, que ela estava preparada para uma conversa difícil. Não surpresa. Preparada. Contei sobre o cinema. Do começo ao fim, sem drama, só os fatos. Que eu estava lá, que a tinha visto, que ela havia chegado em casa depois e me contado uma história diferente. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse que havia sido um impulso, que havia encontrado com ele de forma não planejada, que havia ficado com vergonha de me contar porque sabia que era uma quebra do que havíamos combinado. Eu ouvi aquilo. E então disse uma coisa que eu havia chegado naquelas 2 semanas sem ter planejado dizer. Disse: eu preciso te perguntar uma coisa e preciso de uma resposta honesta. Quando você me propôs o casamento aberto, o que exatamente estava acontecendo na sua vida naquele momento? O silêncio que veio depois dessa pergunta tinha uma textura específica. Ela disse que havia estado num período difícil, que havia se sentido limitada, que havia querido explorar. Eu disse: isso eu já sei. Eu estou perguntando o que estava acontecendo. Outro silêncio. E então ela disse uma coisa que reorganizou tudo o que eu havia entendido sobre os últimos meses. Disse que havia desenvolvido uma proximidade com um homem antes de ter a conversa comigo. Que não havia sido um relacionamento, que havia sido uma conexão que havia crescido sem que ela planejasse. Que havia tentado encontrar uma forma honesta de resolver a situação. Eu deixei aquilo assentar. Depois perguntei: o homem do cinema é o mesmo? Ela disse que sim. Eu fiquei olhando para ela por um tempo. E então eu disse uma coisa simples que era ao mesmo tempo tudo o que eu tinha a dizer naquele momento. Disse: você me pediu permissão para uma coisa que já estava acontecendo sem me dizer que já estava acontecendo. Ela não negou. Aquela conversa durou muito tempo. Saiu muita coisa que havia ficado guardada dos dois lados. Ela disse coisas sobre o que havia sentido naquele período, sobre a confusão que havia ficado, sobre a forma como havia tentado resolver de um jeito que parecesse honesto. Eu ouvi tudo. E quando ela terminou eu disse uma coisa que saiu sem que eu planejasse, mas que era verdade. Disse que o problema para mim não era o que havia acontecido antes da conversa, embora fosse difícil. O problema era que o acordo que a gente havia feito havia sido construído em cima de uma informação incompleta que ela havia escolhido não me dar. E que isso transformava o consentimento que eu havia dado em algo que eu não sabia exatamente o que era. Ela ficou quieta depois disso. Pedi que ela fosse dormir no quarto de hóspedes naquela noite. Ela foi. Eu fiquei na sala por horas com aquela informação dentro de mim tentando entender o que eu queria fazer com ela. O que eu senti naquela noite não foi raiva da forma que eu havia imaginado que sentiria se algo assim acontecesse. Foi uma tristeza pesada e uma clareza fria que são coisas muito diferentes da raiva, mas que de certa forma pesam mais. Porque raiva passa. Clareza fica. E a clareza que eu tinha era a seguinte: eu havia passado mais de 8 meses num acordo que havia aceitado por medo, vivendo num estado de desgaste constante que eu havia chamado de adaptação, descobrindo aos poucos que o acordo havia sido construído sobre uma fundação que eu não sabia que estava lá. Aquilo não era sobre o casamento aberto em si. Era sobre o que havia sido omitido, e sobre o que a omissão dizia sobre como ela havia tomado decisões sobre situações que me afetavam. Nas semanas seguintes a gente ficou num estado difícil de definir. Ela estava em casa, a gente convivia, mas havia uma distância que nenhum dos dois fingia não sentir. Ela quis conversar várias vezes. Quis tentar reconstruir. Disse que havia encerrado o envolvimento com aquele homem. Disse que queria ir para terapia de casal. Fomos. Por 2 meses. As sessões foram úteis no sentido de que os dois conseguiram falar e ser ouvidos de forma estruturada. Mas havia uma coisa que ia ficando mais clara conforme as sessões avançavam. Eu não estava conseguindo voltar ao ponto anterior ao que havia descoberto. Não porque fosse impossível em teoria, mas porque havia algo específico que não se dissolvia independente do que ela dissesse agora. Era o seguinte: nos 8 meses em que eu havia estado naquele acordo, dizendo que estava bem quando não estava, desgastando de formas que eu não havia nomeado, havia uma parte de mim que havia esperado que ela percebesse. Que a pessoa que me conhecia há 7 anos percebesse que o que eu demonstrava não era o que eu sentia. Ela não havia percebido. Ou havia percebido e havia escolhido não puxar esse fio porque puxar significava ter uma conversa que ameaçava o que ela estava construindo. Não sei qual das duas era verdade. Mas as duas eram difíceis de carregar. E então veio a parte que dá título a essa história. Foi numa tarde de domingo, uns 3 meses depois da conversa do cinema.
A gente estava no processo de tentar e eu não sabia ainda se ia conseguir ou não. Eu havia marcado um café com uma mulher que havia aparecido de forma inesperada. Uma professora de literatura que havia entrado num grupo de leitura que eu frequentava, com quem havia tido algumas conversas que eu havia gostado genuinamente, e que havia sugerido continuarmos conversando. Eu havia dito que sim porque pela primeira vez desde o começo de tudo aquilo eu havia sentido uma vontade genuína, não uma tentativa de me equilibrar na situação, não um esforço para parecer que eu também estava conseguindo viver naquele acordo. Tinha dito para Fernanda antes, como sempre havia feito. O café foi bom. A mulher se chamava Beatriz, tinha 35 anos, era de uma inteligência que me interessou de verdade. A gente ficou conversando por 2 horas e quando eu saí eu percebi que havia passado aquele tempo sem pensar em nenhuma das coisas que normalmente ocupavam minha cabeça. Voltei para casa com um estado diferente do que havia saído. Fernanda estava na sala quando eu cheguei. Me olhou quando eu entrei, me avaliou de um jeito rápido que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos, e então disse de forma casual que estava pensando se a gente não devia reconsiderar o casamento aberto. Eu parei no meio da sala. Disse, o que você quer dizer com reconsiderar? Ela disse que havia estado pensando que talvez aquilo não estivesse funcionando do jeito que ela havia imaginado. Que talvez fosse melhor os dois fecharem tudo e tentarem reconstruir numa base mais clara. Eu fiquei olhando para ela por um tempo. E então eu disse uma coisa que saiu com uma calma que eu não havia planejado mas que estava completamente lá. Disse, você está me pedindo para fechar o casamento agora. Ela disse que estava sugerindo que a gente considerasse. Eu disse, você me pediu para abrir quando você tinha alguém. Agora está me pedindo para fechar quando eu encontrei alguém. Ela ficou quieta. Não foi uma acusação agressiva. Foi só uma observação que eu havia chegado naquele momento com uma clareza que surpreendeu até mim. E a ausência de negação dela depois dessa observação me disse mais do que qualquer resposta poderia ter dito. Sentei no sofá. Ela ficou na poltrona. E a gente ficou em silêncio por um tempo que foi ao mesmo tempo pesado e necessário. Depois de um tempo eu disse, eu preciso te fazer uma pergunta e preciso que você seja honesta. Ela disse que sim. Eu perguntei, o que você queria que acontecesse quando me propôs o casamento aberto? Não o que você disse que queria. O que você realmente esperava que acontecesse? Ela ficou quieta por um tempo longo. E então disse uma coisa que foi ao mesmo tempo a resposta mais honesta que ela havia me dado em muito tempo e a mais difícil de ouvir. Disse que havia esperado que eu não aproveitasse. Que havia proposto esperando que eu dissesse sim mas que na prática continuasse como estava. Que a liberdade fosse dela sem que as consequências fossem para os dois. Não disse isso com maldade. Disse com uma honestidade que parecia dolorosa para ela também. E eu acredito que ela não havia planejado isso de forma calculada e fria. Acredito que havia sido uma espécie de esperança inconsciente que ela havia carregado sem examinar. Mas o efeito prático havia sido o mesmo. Eu havia carregado o peso daquele acordo por meses, havia me desgastado, havia descoberto camadas de desonestidade, e agora que havia encontrado algo genuíno pela primeira vez ela queria fechar. Disse a ela naquela tarde que não ia fechar o casamento aberto a pedido dela. Não por teimosia, não por vingança. Mas porque encerrar agora, nesse momento específico, seria validar uma dinâmica que eu não estava disposto a validar. E disse também que não sabia se queria continuar tentando salvar o casamento. Não porque havia me apaixonado pela Beatriz, não havia. Mas porque aquela troca de domingo havia me mostrado de forma concreta o que havia estado faltando nos últimos meses. E a tentativa de fechar tudo exatamente naquele momento havia me mostrado algo sobre a Fernanda que eu não tinha mais como não ver. A gente ficou mais um mês tentando. Mais sessões de terapia, mais conversas, mais esforço genuíno dos dois em alguns momentos. Mas havia uma coisa que eu não conseguia deixar para trás. Quando eu estava com a Fernanda, nos momentos bons que ainda existiam, havia sempre uma pergunta que ficava no fundo: o que eu não estou vendo agora? Essa pergunta, uma vez instalada, é muito difícil de remover. E eu não sabia mais como estar completamente presente num lugar onde sempre havia uma parte de mim em guarda. Eu pedi o divórcio. Ela não ficou surpresa. Acho que nenhum dos dois ficou. O processo está quase finalizado. A gente dividiu as coisas de forma razoável, sem grandes batalhas, com uma cordialidade fria que é diferente de amizade mas diferente também de inimizade. Nos falamos quando necessário. Sobre questões práticas do processo. Nada além disso. A Beatriz e eu nos vemos de vez em quando. Não é um relacionamento definido, nem sei se vai se tornar algo mais. Mas é uma conexão real que eu escolhi de um lugar de querer, não de medo, e essa diferença importa de um jeito que eu não sabia quantificar antes de viver os dois. O que fica de tudo isso não cabe numa frase. Fica o entendimento de que eu havia dito sim por medo e que essa escolha havia custado meses de desgaste que eu havia chamado de adaptação. Fica também algo mais difícil de admitir. Eu havia ignorado os sinais porque ver o que eles significavam era mais custoso do que não ver. E essa é uma escolha que a gente faz ativamente mesmo quando parece passiva. E fica uma coisa sobre a Fernanda que eu penso às vezes e que não consigo resolver completamente. Ela não era uma pessoa má. Não havia construído aquilo com frieza calculada.
Havia feito o que as pessoas fazem quando querem algo e não sabem como pedir de forma que coloca o que querem em risco. Havia encontrado um caminho que parecia honesto porque era parcialmente honesto. Mas parcialmente honesto numa situação que me afetava completamente não era suficiente. E ela havia demorado muito para entender isso, ou havia entendido e havia esperado que eu não percebesse. Não sei qual das duas. Provavelmente nunca vou saber. O apartamento que alugo agora é menor do que o que eu tinha. Tem uma janela grande na sala que dá para uma rua arborizada que me fez escolher aquele lugar. Tem uma estante de livros que finalmente organizei do jeito que eu queria sem precisar negociar o espaço. Algumas manhãs de sábado eu fico lendo nessa janela com um café e há algo naquele silêncio que é simples e que eu não havia tido por um bom tempo. Não é felicidade no sentido que as pessoas costumam usar a palavra. É mais como o estado de quem parou de carregar algo pesado e ainda está sentindo o alívio disso antes de decidir o que vem a seguir. E é isso, vamos em frente.